Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de Informática Básica. E bom, para a gente começar, primeiramente é bom a gente entender o que significa ter conhecimento em Informática Básica. Quando a gente fala esse termo, a gente está falando sobre uma pessoa que vai utilizar o computador, ela ter noção de todos os recursos que esse computador pode oferecer para ela. Seja para estudar, seja para trabalhar ou também para lazer. Hoje em dia o computador tem diversas formas de ser utilizado. Seja para trabalhar em um escritório, seja para estudar alguma matéria, fazer algum trabalho da faculdade, da escola, ou até mesmo para o lazer, para assistir um filme, para jogar algum jogo. Então hoje em dia o computador ele oferece diversos recursos para nós, diversas possibilidades. E para a gente entender melhor e conseguir utilizar de uma maneira mais produtiva, otimizar o nosso tempo e facilitar o nosso dia a dia, a gente precisa ter o conhecimento de quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar isso, para otimizar o nosso dia a dia e também utilizar alguns atalhos no nosso computador, dentre outras coisas também. Então, durante o nosso curso a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essas maneiras de facilitar o nosso uso do computador e também entender um pouquinho melhor quais são os componentes que vão ali dentro do computador, ou seja, quais são as peças que compõem o computador, que vão ali dentro do gabinete, ou seja, processador, placa-mãe, memória RAM, dentre outras. Procurar entender melhor o que cada uma dessas peças faz, qual a função de cada uma delas para o funcionamento do computador. Então, de uma maneira bem resumida, no começo aqui do curso a gente vai entender melhor quais são esses componentes e também ver um pouquinho sobre a história da computação. Então, se a gente volta um bom tempo atrás, a gente vai perceber que o ser humano, desde que ele se entende por gente, ele tenta criar algumas ferramentas para ajudar ele nas tarefas do dia a dia. Como, por exemplo, vocês estão vendo nessa imagem, o ábaco. O ábaco ele foi uma ferramenta utilizada para auxiliar nos cálculos mais simples, Então, o ser humano, desde que ele se entende por gente, ele tenta criar essas ferramentas, esses dispositivos para auxiliar ele nas tarefas mais básicas do dia a dia. Então, tudo começou assim com coisas simples que foram evoluindo ao longo do tempo. Na era mecânica, tivemos a criação da calculadora mecânica, chamada Pascaline, criada pelo Pascal. Então, nessa era, as coisas já começaram a evoluir um pouco. Essa calculadora já tinha um sistema mais complexo do que o ábaco, que era bem simples. Então, essa calculadora já tinha algumas engrenagens e já conseguia executar essas tarefas de cálculo de uma maneira mais bem elaborada para a pessoa que precisasse desse auxílio. E conforme o tempo foi passando, a gente notou aí uma melhora na tecnologia e surgiram os primeiros computadores eletromecânicos. Então, o Alan Turing, que foi um matemático, uma pessoa que conseguiu desenvolver o primeiro conceito de uma máquina que pudesse executar alguns algoritmos. Então, no século XX, para ser mais preciso, em 1936, o Alan Turing começou a desenvolver esse conceito que foi consolidado durante a Segunda Guerra Mundial. Essa máquina, criada por ele, foi responsável por decodificar algumas mensagens nazistas durante a Segunda Guerra. Então, essa máquina foi responsável por salvar milhares de vidas durante a Segunda Guerra. Fica aí uma indicação de filme chamado O Jogo da Imitação, caso vocês tenham interesse de assistir. É um excelente filme para ilustrar o surgimento do primeiro computador eletromecânico.
E com o surgimento da eletrônica, já em 1946, surgiu o primeiro computador eletrônico, que funcionava aí à base da eletricidade com os resistores, vários circuitos. Então, o ENIAC foi o primeiro computador eletrônico. O ENIAC, a abreviação de Electronic Numerical Integrator and Computer. Então, algumas curiosidades sobre esse projeto. Ó. Vocês estão vendo que 2 mulheres estão ali trabalhando. Esse computador, ele pesava nada mais, nada menos que 30 toneladas, ocupava uma área de cerca de 180 metros quadrados, então ele era bem pesado e ocupava um grande espaço. E a produção dele custou aí nada mais, nada menos que $500 mil na época, que hoje representariam 6 milhões de dólares. Era uma máquina equipada com 70 mil resistores e 18 mil válvulas de vácuo. E em funcionamento ele consumia cerca de 200 mil watts de energia. E sobre as mulheres que estavam trabalhando no projeto do computador, esse primeiro computador eletrônico ele foi desenvolvido por um grupo de 5 mulheres programadoras, na época matemáticas, que foram responsáveis pelo desenvolvimento desse primeiro computador eletrônico. Então, algum tempo depois, na década de 70, ficou marcado aí o surgimento dos primeiros computadores pessoais. Em uma batalha aí entre a Apple e a IBM, 2 empresas que foram pioneiras no lançamento do computador pessoal, surgiram aí os 2 primeiros modelos, o Apple II e o IBM Personal Computer. Então, quando a gente vê alguém falar PC para se referir a um computador, nada mais é do que a abreviação de Personal Computer, ou seja, computador pessoal, aquele computador que a gente tem em casa para realizar as diversas tarefas que a gente tem no nosso dia a dia. E esses foram os 2 primeiros modelos, bem diferente do que a gente tem hoje em dia disponível, O da esquerda, o modelo da Apple, e o da direita, o modelo da IBM. A IBM hoje em dia já não tem tanto espaço no mercado, a gente não escuta falar tanto dela. Já a Apple continua tendo uma grande parcela de mercado, tanto na questão de computadores, notebooks, com o MacBook, com o Mac, mas também com celulares. O iPhone é o celular da Apple, muito famoso, muito utilizado ainda nos dias de hoje. Vem se tornando cada vez melhores, evoluindo cada vez mais as suas tecnologias.